Início, e hoje nós não vamos ter a projeção. Hoje é uma chuva muito forte à tarde, tivemos a queima do nosso no break, então nosso projetor não está funcionando. Vamos abrir em Romanos capítulo 3. Romanos, o capítulo 3. Vamos ler do verso 10 ao verso 18. Epístola de São Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 10 ao verso 18. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uns se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar? De que nos conduza Deus em oração, nosso irmão diácono José Neto. Oremos. Nós hoje vamos ver um puritano, que esse texto de Romanos cabe muito bem. Hoje nós vamos trabalhar a vida de Christopher Love. Ele nasceu em Cardiff, Gales, em 1618. E com a idade de 14 anos, ele foi ouvir o reverendo William Embury, vigário de St. Mary's, pregar. Nesta ocasião, ele então retorna para casa muito comovido com o sermão. A esposa dele, depois de um tempo, registrou o que aconteceu com ele. Deus se encontrou com ele e lhe deu tal visão dos seus pecados e da sua ruidosa condição que ele voltou para casa com um inferno em sua consciência. Então, a esposa de Christopher Love registra que depois daquele dia, com 14 anos, quando ele ouviu aquele sermão, o sentimento que ele tinha é que o inferno estava presente dentro dele. O texto de Romanos, o capítulo 3, verso 10 em diante, Paulo começa citando nesse trecho aí o Salmo 14 e 53, ele diz assim: não há justo nenhum sequer. Paulo então diz que todos os homens estão na categoria dos injustos, daqueles que não podem praticar a justiça. E aí então ele tem uma lista a qual nós não queremos nos assemelhar, mas é a lista que declara o que somos. Então, quando Christopher Love vai ao culto naquele dia, ele retorna com essa ideia. Ele tem assim um inferno na consciência dele. Seu pai notou a depressão em que seu filho entrara e o trancou num quarto no segundo andar de sua casa para impedi-lo de ir à igreja no domingo seguinte. Ele ficou tão transtornado com aquela ideia de que ele era pecador que ele entrou na depressão profunda. O pai dele, então preocupado, o tranca num quarto do andar de cima da casa para que ele não vá à igreja mais. Provavelmente, em diálogos ou percebendo a tristeza do filho, ele tomou a decisão de que não ia permitir mais que ele fosse à igreja, porque entendera que a igreja estava lhe fazendo mal. Então ele fica ali impedido de ir ao culto. Porém, Christopher Love amarrou uma corda na janela do seu quarto e desceu por ela e foi à igreja. Suas anteriores convicções de pecado se aprofundaram. Ele logo foi convertido. Contra o desejo de seu pai, mas com o incentivo do reverendo Embury, ele foi admitido em Oxford em 1635. Então ele vai à igreja, mesmo sem o desejo do pai, se converte. O pai não quer que ele entre na faculdade para fazer teologia, mas o reverendo Embury, que tinha pregado para ele, e através dessa pregação ele tinha se convertido, o incentiva. E ele então entra em 1635 para cursar teologia. Ele obtém o grau de bacharel em 1639. Então, ele termina o curso, obtém um grau de bacharelado. Daí ele muda-se então para a cidade de Londres, onde mais tarde vai tornar-se o capelão do xerife Warner. A gente já tratou sobre isso aqui. Era muito comum que os pastores fossem contratados para servir um castelo, servir no exército
As pessoas tinham exércitos pessoais. Quem era lorde, quem era duque, ou os príncipes, eles tinham pequenos povoados debaixo do cuidado deles. Então, os servos que viviam ali nas fazendas, nos povoados que estavam dentro daquela região administrativa de um condado, de um duque ou de um príncipe, eles eram súditos daquela pessoa. E para defendê-los, então, às vezes eles tinham pequenos exércitos particulares que eles mantinham. E esses exércitos incluíam, por exemplo, o xerife, que tomava conta da região. Se vocês já tiverem lido ou assistido as histórias de Robin Hood, o Robin Hood luta contra um xerife. Não é aquele xerife lá do Velho Oeste. O xerife, naquela época, ele tomava conta de todas as coisas que diz respeito ao reino para o seu senhor. Então esse xerife aqui contrata Christopher Love para ser o capelão, provavelmente daquele grupo de soldados particulares. Nesse tempo ele conheceu Mary Stone, que era protegida do xerife. Casou-se com ela e tiveram 5 filhos. 2 meninas que morreram em tenra idade e 3 meninos. O último a nascer, nasceu 13 dias depois da morte de Christopher Love. Ele não chegou a ver o seu último filho. Então dos 5, as 3 meninas morreram bem novas. Um dos meninos sobreviveu e o outro nasceu depois que ele já estava morto. Então 13 dias depois da sua morte, nasce o seu filho caçula. Love foi o primeiro ministro a recusar-se a subscrever os cânones de Laud. O arcebispo William Laud tinha então elaborado uma série de requisitos para trazer de volta a igreja ao anglicanismo. Nós devemos nos lembrar que os puritanos surgiram por 2 motivos. O primeiro era um desejo de reformar a igreja contra o catolicismo romano. O segundo, reformar a igreja contra o anglicanismo. O anglicanismo é um catolicismo diluído. O catolicismo que foi diluído para agradar os desejos do príncipe da Inglaterra, do rei da Inglaterra. A ideia do rei era que aquela religião que ele estava criando possibilitasse a ele o divórcio e o novo casamento. Então ele cria uma religião muito próxima do catolicismo. As práticas, por exemplo, de se dobrar diante da ceia, quando se recebia a ceia, ficar de joelhos, as usas das vestimentas e paramentos no culto, tudo isso os puritanos eram contra. Então eles se separam e agora o William Laud volta e começa a reerguer o anglicanismo. E ele lança então algumas decisões, como por exemplo, os pastores só poderiam pregar e orar o livro de oração comum. O que é o livro de oração comum? São orações e homilias estabelecidas pela igreja que devem ser seguidas num calendário litúrgico. Então cada culto era igual. Se você fosse na igreja no dia 10 de abril de um ano e assistisse um culto, quando você voltasse lá no outro ano, no dia 10 de abril daquele outro ano, ia ser o mesmo culto, não muda. O calendário é o mesmo, então ele só vai se repetindo. Homilias vazias com repetições. Então os puritanos falam, não, a pregação tem que ser livre, tem que ser uma pregação das escrituras e as orações têm que ser livres. Elas não devem ser oradas lendo, elas não devem ser ensinadas, elas devem ser livres do coração do crente. Então ele foi o primeiro a recusar aceitar aquilo que William Laud estava estabelecendo. E ele diz não aos cânones que ele lançou. Antes de ser suspenso, ele recebeu um convite para as paróquias de St. Anne e St. Agnes, mas não pôde aceitar por não ser ordenado. Ele terminou o curso, se formou bacharel, mas ele não foi ordenado. E ele recebe então convites dessas igrejas. Mas como ele tinha se recusado a ser um anglicano estrito, ele vai ser suspenso. Antes disso ele recebe esses convites e não os pôde aceitar por não ter sido ordenado. Diferente do que acontece no pentecostalismo, no neopentecostalismo, em algumas igrejas independentes, na igreja reformada, os pastores só podem ser pastores se forem ordenados de forma legítima. Como é que ocorre essa ordenação legítima? Ele se prepara, ele se qualifica, então ele estuda, depois ele se apresenta à igreja, e a igreja então reconhece nele os dons, o chamado, e a igreja o ordena. Ele não pode, é muito comum o pessoal usa aí nas igrejas mais independentes do evangelicalismo, a ideia é consagrado, né? Então ele se consagra, ou ele é consagrado por uma pessoa. Então às vezes você vê uma igreja, alguém abre uma igreja, aí ele é o dono daquela igreja, literalmente. E aí ele está idoso, ou está querendo alguém para ajudar, ele mesmo vai lá e consagra outra pessoa.
E hoje é muito comum a gente ver a mulher e os filhos se transformarem no mesmo ofício porque são da família. Então a mulher vira pastora, os filhos viram pastores. E aí eu não vejo isso, por exemplo, com advogado, né? Vocês já viram um advogado? Ele é advogado, a mulher vira advogado no mesmo tempo? Ele é médico, a mulher vira médica? Não funciona, né? A pessoa precisa se qualificar e então ser aprovado para aquela função. Nós entendemos da mesma maneira, então ele precisa ser legalmente ordenado. E ele não tinha sido ainda legalmente ordenado. Ele tinha terminado o curso, ele exercia algumas funções, mas ele não tinha sido ordenado. Ele era um presbiteriano firme. Então Love declinou da ordenação episcopal e mudou-se para a Escócia, em busca de uma ordenação presbiteriana. Então, a Inglaterra era episcopal, por causa do sistema anglicano. O episcopalismo é um sistema onde o episcopo é o líder, então é um sistema hierárquico. Então ele vai subindo os degraus e tem um cargo máximo. Aquele líder, ele comanda tudo para baixo sozinho. Hoje a maioria das igrejas evangélicas são episcopais, tem um líder máximo e esse líder ele governa todo mundo para baixo. O sistema presbiteriano ele difere. A igreja elege presbíteros, esses presbíteros, docente e regente, são eleitos pela igreja e eles que governam a igreja. Então um colegiado de homens eleitos pela igreja local dirige a igreja. Então a diferença era essa. E Love, ele era um presbiteriano, as suas convicções eram de um presbiteriano. Então ele abandona a Inglaterra, se muda para a Escócia, que é o berço do presbiterianismo. E lá então ele busca a ordenação presbiteriana. A sua ordenação só ocorreu em 1645, na St. Mary's, onde ele tornou-se pastor da igreja St. Anne's e St. Agnes. Depois de 3 anos ali, ele assume uma igreja chamada St. Lawrence. Uma coisa interessante, quando ele chega na Escócia, ele não é ordenado inicialmente, porque não havia uma igreja para ele. Então ele só seria ordenado se ele tivesse uma igreja. Como ele não tinha igreja, então ele não é ordenado. Passa um tempo, ele retorna então para a Inglaterra, e lá na Inglaterra ele então é ordenado em 1645. Assume a igreja que anteriormente tinha convidado, pastoreia ela por 3 anos, depois assume outra igreja chamada St. Lawrence. Lá ele ganhou grande reputação por sua eloquência e vigor na pregação, apesar de continuar a causar ofensa aos independentes. Então o sermão dele era um sermão que ofendia muito os episcopais, os anglicanos ou os independentes. Ele sempre estava falando contra aquilo que eles praticavam. Por exemplo, uma prática muito comum dos episcopais era a indicação política de nomes para as igrejas. Quem dava um presente ou quem dava algum valor financeiro adquiria as melhores igrejas, porque as igrejas eram indicadas pelo bispo primaz. Nada é parecido com o evangelicalismo aí, né? Então, literalmente, hoje o pessoal mata para conseguir um cargo. E as igrejas maiores são aquelas que todo mundo busca. Então, ele falava muito contra essas situações. Ele foi o mais jovem membro da Assembleia de Westminster. A reforma iniciou com Lutero, depois teve continuidade com Calvino e ela se espalha. E ela chega então na Inglaterra. Na Inglaterra ela vai chegar quando o anglicanismo surge. E aí os puritanos então aparecem para reformar o anglicanismo, era a ideia deles. Mas o anglicanismo expulsa os puritanos. E os puritanos então vão se transformar em vários movimentos. O primeiro movimento, o presbiterianismo, o congregacionalismo. Esses movimentos saem da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, e se transformam em movimentos independentes, porque a igreja não aceitou a mudança. Mas nesse período aqui, o reino se torna presbiteriano. Os presbiterianos são a maioria, então o rei assume a posição presbiteriana reformada e a Inglaterra se torna presbiteriana. É nesse período então que se reúne a Assembleia de Westminster, onde vão ser compostos o Catecismo Menor e Maior e a Confissão de Fé de Westminster. 151 teólogos se reúnem para compor os documentos que vão falar sobre a doutrina da igreja. Até então não existia. O que a igreja tinha eram pequenos pedaços da reforma de Lutero, de Calvino, na Holanda. Então agora eles estão compondo um documento que vai dar uma identidade à igreja. O Love participou na Assembleia. Ele era o mais novo ministro a ser membro, apesar que a participação dele foi incipiente.
ele não esteve presente em todas as sessões. A assembleia durou vários anos, ela não foi rápida. Então, naqueles vários anos em que eles estavam se reunindo, eles foram compondo as decisões doutrinárias acerca daquilo que a igreja pensava e agora defendia como igreja reformada. Love foi detido no dia 22 de agosto de 1651, com 33 anos de idade. Ele é acusado de ter pregado um sermão contra o anglicanismo. A Inglaterra volta a ser uma nação anglicana e a posição presbiteriana é rechaçada e deixa de ser então uma nação reformada. Nesse período, então, ele é preso porque acusaram ele de estar pregando contra a posição anglicana, principalmente contra o livro de oração comum de oração. Então ele é levado para a prisão. Conta-se que várias vezes o povo se reunia para ouvir ele pregar através das grades da cadeia. Então ele pregou muitas vezes de dentro da prisão. Através das grades ele anunciava a mensagem para o povo que se reunia. Num comovente discurso feito no patíbulo, negou as acusações feitas contra ele e conclamou os cidadãos de Londres a cuidarem dos seus ministros piedosos e amá-los. O patíbulo é uma estrutura de madeira que é feita por enforcamento ou quando vai se decapitar alguém. E quando ele estava posto lá em cima, ele então conclama todas as pessoas a cuidar bem dos seus pastores e amá-los. E ele então faz uma oração, muito bela a oração dele. Ele ora, quando termina a sua oração, conta-se que ele se aproxima do carrasco e dá uma gorjeta para ele e diz assim: eu quero que você seja rápido na minha execução. Literalmente ele paga para que ele seja morto de forma rápida. Então ele diz assim, ele o chama e diz assim: estou lhe dando uma gorjeta para animá-lo a me decapitar com um só golpe. Ele caiu de joelhos e disse: deito-me repleto de conforto, como se me deitasse em meu leito. Em meu leito desfruto breve sono, mas essa morte é um longo sono, onde vou repousar no seio de Abraão e nos braços do Senhor Jesus. Então ele dá o dinheiro, pede que a morte seja rápida, ele mesmo cai de joelhos. Era muito comum que se tivesse que segurar pelos braços, forçar a pessoa a se ajoelhar, depois prendê-la e então decapitá-la. Ele mesmo se ajoelha e diz assim: eu estou deitando aqui como eu deito na minha cama. Só que na minha cama o sono é rápido. O sono que eu vou agora tomar para mim é aquele no seio de Abraão e com o meu Senhor. Thomas Manton, um outro puritano, colega presbiteriano e bom amigo de Love, pregou no seu funeral. E ali um enorme auditório falou acerca dele. A mulher de Love escreveu 140 páginas de memórias acerca do seu marido. E ela disse: sua família o via como Moisés em sua mansidão e como um Jó em sua paciência. E ela continua: ele viveu tanto tempo dentro do céu que não pode viver muito tempo fora dele. Então o testemunho da esposa dele é que a vida dele era uma vida de tão grande santidade que ela chega a dizer assim: ele viveu muito tempo no céu e o lugar dele é lá. Então ela parece mesmo reconhecer na vida do esposo alguém que viveu para o Senhor. Ele tem alguns escritos e esses escritos são muito próprios ao momento em que ele se converteu. O primeiro dele é a cura da alma abatida. Vocês devem se lembrar que depois que ele vai à igreja e ouve um sermão, ele volta e o que a esposa dele disse é que ele tinha um inferno na consciência. Ele literalmente pensava na condição da sua pecaminosidade. E ele escreve então um livro chamado A Cura da Alma Abatida. São 306 páginas. Os verdadeiros crentes lutam contra o pecado e seus devastadores efeitos. Isso pode levar ao que os puritanos descreviam como a melancolia da alma, uma profunda depressão na qual a luz do semblante de Deus aparentemente foi removida. Em 17 sermões sobre o Salmo 42:11, então ele pega o Salmo 42, o verso 11, e escreve 17 sermões sobre esse versículo. E ele diz o seguinte: por que estás abatido, ó minha alma? E Love então examina vários motivos para a decepção espiritual e provê soluções pastorais. O apóstolo Paulo fala disso lá em Romanos. E ele mesmo se diz: miserável homem que sou. Por quê? O bem que ele devia fazer,
esse ele não fazia. Mas o mal, esse sempre ele o fazia. Essa oposição faz o que os puritanos diziam ser a melancolia da alma. É uma depressão que vez ou outra nos atinge. O Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu livro Depressão Espiritual, comentando o Salmo 42 mesmo, fala um pouquinho sobre isso. Nós, vez ou outra, nos encontramos em depressão espiritual, que é essa luta interior contra o pecado, que às vezes nos parece não estar sendo vencida, e que por demais é pesada para nós. Então Love escreve sobre isso. Nesse livro ele apresenta diretrizes escriturísticas para a recuperação da percepção do amor de Deus. Convence do pecado aqueles que talvez estejam sendo confortados falsamente e provê um consolador fortalecimento aos convictos de seus pecados. Essa obra de Love está também tratando sobre Hebreus 1:14. Então ele aqui faz várias coisas. Primeiro, ele mostra através das Escrituras como é que a gente recupera a percepção do amor de Deus por nós. Parece que não, mas vez ou outra a gente duvida se Deus realmente nos ama. Parece que Deus está longe, parece que Deus está ausente. E aquilo que o salmista declara, porque estás abatido, a minha alma, se torna bem presente. Outra questão que ele trata é convencer os pecadores da sua situação. Alguns se esquecem que são pecadores. E então ele vai retornar a esse assunto para convencê-los deste estado. E por último, ele vai dar um fortalecimento de consolo àqueles que estão convictos dos seus pecados. Então quando a gente reconhece o nosso pecado, a gente fica chocado. E aí então ele vai consolar aqueles que sabem que são pecadores, que Deus os ama. Um outro livro dele é chamado Graça, a Verdade de Crescimento em Diferentes Graus. São 173 páginas. Essa extensa obra sobre a graça contém sermões de Love sobre os exemplos de Abias, sermões 1-5, de Timóteo, sermões 6-13. O 14º sermão mostra de modo reconfortante o que Cristo é para todos os crentes, e a mensagem de conclusão exorta-os a glorificar a Deus e a rebaixar a nós mesmos. Literalmente ele começa aqui a desenhar aquilo que vai ser o pensamento puritano. O homem é pecador e é criatura. Deus é santo e é o Criador. No pensamento puritano, ambos estão bem distantes. E só tem uma coisa que pode nos aproximar: a graça. O pensamento evangélico hoje tem hora que o homem está até acima de Deus e Deus está abaixo. Então eles ordenam, declaram. Tem gente que briga com Deus, tem gente que põe Deus de castigo. Vocês já viram no catolicismo, tem aquela ideia de pôr o santo de cabeça para baixo, né? Pega a imagem, coloca de cabeça para baixo, fica lá até que seja respondido. Vira para a parede a imagem. Então o católico está castigando o santo a fim de que o santo lhe dê aquilo que ele deseja. No evangelicalismo tem muito disso. Eu não vou dar o dízimo porque Deus não está sendo fiel, Deus não está fazendo não sei o quê. Eu não vou mais para a igreja por causa disso. E começa a barganhar como se Deus de alguma coisa precisasse ou fosse servido pelas nossas mãos. E no puritanismo essa é uma ideia assim bem distante. Nós estamos numa posição de pessoas rebaixadas pelo pecado e Deus numa posição glorificada pela sua santidade. O outro livro dele é A Mortificação do Cristão, um tratado sobre a mortificação do pecado, 148 páginas. Essa penetrante obra sobre a mortificação contém 10 sermões sobre Romanos 8,13, que diz: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então ele escreveu aqui 10 sermões de novo no verso 13 do capítulo 8 de Romanos. E Christopher Love, ele mostra a natureza, os sinais, a necessidade e a dificuldade da verdadeira mortificação. O termo mortificação é ir matando aos poucos. Matando aos poucos. O pecado ele é algo muito forte, está muito tempo em nós. Então o que ele precisa ser feito? Ele precisa sendo morto.
E a ideia da santificação progressiva é essa: você vai se santificando e vai mortificando o pecado. Então, no lado negativo você mata o pecado, e no lado positivo você aviva a santidade. Então, ele escreve esse livro para tratar sobre isso: a natureza, como é que ocorre a mortificação, os sinais de que o pecado está sendo mortificado, a necessidade de mortificarmos o pecado e a dificuldade da verdadeira mortificação. Então, é uma série de sermões que ele escreveu sobre esse assunto. Um outro livro dele é O Perdão do Penitente, 144 páginas. Esta compulsiva exposição do Salmo 32:5 concita os leitores a confessarem seus pecados, capítulo 1, e descreve a fidelidade de Deus em perdoá-los, capítulo 2. E Love responde a objeções contra o perdão, capítulo 3. Apresenta as riquezas da graça perdoadora de Deus, no capítulo 4. E trata de vários casos de consciência, no capítulo 5. Os puritanos, eles eram muito práticos nessa ideia de tratar situações de consciência. Então, às vezes a pessoa chegava na igreja, se convertia, e ela tinha uma situação, por exemplo, ele era dono de um bar e vendia bebidas alcoólicas, as pessoas viviam embriagadas ali. Aí ele se convertia. É uma questão de consciência agora. Ele chegava com um problema: eu vivo disso, e se eu fecho eu não tenho como comer. E agora? Então os puritanos iam tratar dessas situações e responder a essas situações para que eles tivessem tranquilidade na consciência. O outro escrito dele é As Pregações da Palavra de Deus, Sermões de Christopher Love, 178 páginas. Esse livro contém os seguintes sermões: a pregação, os santos e a oração do suporte em Cristo, João 17:15. A balança divina do pensamento de Deus, 1 Tessalonicenses 5:21. Direções concernentes à alegria moderada e os confortos deste mundo. Direções concernentes à natureza e os fins dos sofrimentos, 1 Coríntios 7:3. O cristão, a grande inquisição do cristão, Atos 16, 30 e 31, e assim por diante. E o último livro dele é um tratado sobre os efeitos do chamado e da eleição, 300 páginas. O objetivo desses 16 sermões sobre 2 Pedro 1:10, de novo, ele escreve 16 sermões e um versículo e transforma ele num livro. É despertar as pessoas para uma falsa segurança e impulsioná-las a lutar para tornar sua vocação e eleição mais segura e certa. Então, ele era muito assim, profundo na análise dos textos, que ele conseguia pegar um versículo e fazer assim 16, 15 sermões, 14 sermões e um versículo. E depois isso se transforma então nos livros que ele veio a editar. Bom, alguma pergunta, alguma colocação sobre Christopher Love? Ele era inglês, mas escocês de coração, né? Porque na Inglaterra não o acolheram muito bem devido a essa posição presbiteriana dele, né? O período que a Inglaterra permaneceu presbiteriana foi muito curto, mas compôs aí os belos documentos que nós temos hoje, que dirige o presbiterianismo no mundo todo. Então Deus, toda a sua graça, né? Como por exemplo a Alemanha, né? A Alemanha deixou de ser luterana há muito tempo, mas ela foi o berço para a reforma. Graças a isso nós temos o Evangelho hoje nos nossos lares. Se Deus não tivesse movido Lutero, não tivesse movido John Knox, não tivesse movido Christopher Love, esses homens, talvez o Evangelho não tivesse chegado até nós. A igreja estava bem corrompida. Okay? Algum outro? Sim, Moisés. Na Inglaterra, pastoreava a igreja presbiteriana ou anglicana? Na Inglaterra, quando ele esteve lá, ele pegou... o que acontece? Algumas igrejas anglicanas que não aderiram àquilo que foi estabelecido pelo anglicanismo, elas eram chamadas de igrejas não conformistas. Elas não se conformaram. Com isso, ele teve então possibilidade de
de pastoreá-las. Algumas foram pastoreadas por pastores congregacionais, pastores presbiterianos, puritanos sem ligação com alguma denominação, porque elas não se conformaram às regras do anglicanismo. Então, às vezes acontecia de uma igreja chegar e falar assim: nós não vamos mais nos dobrar diante da ceia, igual fazem os católicos. A ceia vai ser entregue, a gente vai receber e pronto. Ou os pastores não vão mais ter que usar aquelas vestimentas todas. Aderiam um ou outro ponto, por isso não eram conformistas, ou aderiam a todos. Algumas deixaram de ser, muito poucas igrejas anglicanas. Isso aconteceu muito pouco, porque elas eram sustentadas pelo Estado. Então era muito difícil. Quando ela deixava, quando surgiu uma igreja independente, uma igreja presbiteriana, congregacionalista, ela era muito pobre, porque não tinham a condição de sustentar ela, as pessoas não tinham posses suficientes para mantê-las. Então a grande maioria ficava ligada. Mas quando ela não se conformava, aí em geral elas chamavam um pastor que não tinha se conformado, ele dirigia aquela igreja por um tempo, quando ela suportava a pressão. Quando ela não suportava, eles deixavam e ela retornava. Como eles pagavam os pastores, mantinham a igreja e em alguns momentos usaram até a força física, aí geralmente elas retornavam. Quando elas não retornavam, os membros saíam e fundavam o que a gente chama de convertículos, que eram aquelas reuniões nas casas que aconteciam sem autorização. Então, essa vez que ele pastoreou, ela estava no período que a Inglaterra era presbiteriana, então não teve problema. Assim que ela voltou ao anglicanismo, ele perdeu o direito e foi até preso. Oi? É em Londres. É em Londres. O chefe supremo da igreja anglicana é o rei, né? É o rei. Na igreja católica romana é o Papa. Aí a diferença do anglicanismo é que é o rei. Eles trocaram, fundida com o Estado. Até hoje o Estado é que banca. Todos os pastores anglicanos são funcionários públicos. Lá. Se a onda pega no Brasil, hein? E que ia ter de petrolão dentro da igreja. Tem não. Tudo em inglês. Tudo em inglês. Tem um site, depois eu posso passar para vocês de novo, onde tem um escrito de todos os puritanos, só que só em inglês, não tem nada em português. Do Christopher Love, nada foi traduzido para o português, nada mesmo. Eu acho que nós temos aqui um trabalho árduo pela frente, né? Nos prepararmos para traduzirmos alguns desses escritos, mas o dele não tem nada. Apesar de ser um grande nome do presbiterianismo. Né? Bom? Sim, Felipe. Oi? Esse livro que ele aborda, nesse caso, do Dono do Bar. Ok. Qual o funcionamento dele? Abandonar o campo? Essa suposição, ele fez uma suposição aí, esse problema não está lá. Na época isso não aconteceria, porque todo mundo bebia normal. Haveria disciplina pessoal para os crentes que fossem pegos em embriaguez, que fossem puritanos. Os não puritanos, há registro de pastores anglicanos pregando bêbados. Então não tinha problema nenhum para eles. Mas hoje, qual seria a orientação? Que a pessoa fechasse o bar, a igreja teria que ajudá-la por um tempo, se necessário fosse, e que ela confiasse em Deus e transformasse o negócio dela em outra coisa. Eu já tive a oportunidade de tratar com um irmão que converteu-se. Ele, por livre e espontânea vontade, decidiu fechar. A única orientação foi que ele transformasse no mercado. E o que ele fez deu muito certo. Deu muito certo. Então ele transformou no mercadinho, na casa dele, lá funcionava o bar. Ele fechou o bar e transformou num pequeno mercado, uma mercearia. E conseguiu continuar em frente. Até com lucro, porque antes não tinha lucro, né? Bêbado não paga conta, bêbado manda pendurar. Então, era só problemas. Então, houve mudança. A orientação é que fechasse, porque eu, por motivo de consciência, não bebo, por causa do mais fraco na fé. Eu me abstenho, eu não sou cativo àquilo. Eu, por causa da presença do Espírito Santo, tenho domínio próprio. Então, eu bebo um copo e não bebo a garrafa toda. Mas o não cristão não tem esse domínio. E quem está vendendo não pode limitar, não pode impedir.
E, de fato, um bar nunca vai funcionar se o cara vender só um copo para todo mundo que for lá. Quem vai lá não quer beber um copo. Então, ele ia ter que fazer transformações. Você já imaginou um bar onde canta hino? Quem é que ia para lá, né? Outro bar gosta de cerveja. Mas existe. Tem os evangélicos já inventaram isso. Tem boate gospel. Lá tem cerveja sem álcool, que eles chamam de cerveja gospel e tudo mais. A ideia, então, é que ele deixe a aparência do mal e pratique o que é bom. Então, essas questões, nós vamos estudar os princípios dos puritanos no que diz respeito às questões de consciência. Eles elaboraram vários princípios. Quando nós entrarmos nas questões doutrinárias, nós vamos ver isso de forma pormenorizada. Como é que algumas questões de consciência são resolvidas, e aí lá tem parâmetros gerais. Porque se a gente for pegar cada caso, é muita coisa. É muita coisa. Então, é difícil a gente tratar um por um, mas lá tem parâmetros que vão dirigir de forma geral a vida ética do cristão. E aí o cristão, então, vai poder responder de forma ética ao tempo que ele vive, ou às situações que cercam a vida dele. Bom? Ok? Vamos orar então, encerrando? Sim, senhor. No meu caso, eu fiz o seguinte: quando eu arrumei a máquina, eu fiquei sem lugar para trabalhar, eles não ficavam alguém para trabalhar na feira. Eu digo, não, mas eu não vou trabalhar na feira porque é só 500 mil. Eu não vou fazer isso. Eu consegui levar a máquina para São Sebastião. Trabalhei uns 3 meses lá, e aí eu não vou trabalhar na feira por isso, porque aí vai me atrapalhar. Sim, sim. Sim. E aí libera o dia do Senhor para estar lá no culto. E ele foi trabalhando na feira, aí no domingo ele não vinha. Nem de manhã, ele estava na feira, e de noite ele estava cansado. Ele não dá para Sim, isso mesmo. Muito bem. Vamos orar então, meus irmãos. Pai querido, obrigado pela oportunidade de conhecermos um pouco mais sobre a vida do teu servo, pela oportunidade, ó Deus, de percebermos nele uma consciência do que seja a nossa condição pecaminosa e dos resultados que o pecado pode causar na nossa vida, e pela conversão tão sincera dele a ponto de, em depressão, lançar-se nas mais profundas angústias. Dar-nos, ó Deus, essa mesma percepção quanto ao pecado, quanto à nossa condição quando nos afastamos de Ti. O bondoso Deus também nos ajuda a mantermos firme a nossa posição, mesmo em meio a perseguições, defendermos, ó Deus, a nossa fé, anunciando a Cristo Jesus a todos os homens em todo o tempo. É o que nós rogamos, Pai, pedimos em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Deus os abençoe.